Bem-vindos novamente. A gente vai começar agora a falar do Python científico, das ferramentas do Python usadas para computação numérica científica. E eu vou só falar rapidamente aqui do que a gente vai tratar. A gente vai falar um pouco de Matplotlib avançado, ou seja, no mini curso anterior, Python básico, a gente viu um pouco sobre como fazer gráfico com Python, né, usando Matplotlib. Nós vimos como fazer gráficos simples, vimos como fazer gráficos com dois eixos diferentes, vimos como fazer gráficos de barra, etc. A gente vai aprofundar um pouco nisso e mostrar como o Matplotlib pode ser usado para produzir vários tipos de gráficos bem interessantes e muito úteis quando a gente quer reportar um resultado científico. A gente vai falar um pouco do Pandas. O Pandas ele é um pacote gigante, usado para análise de dados. Ele é muito bom para trabalhar com arquivos, principalmente o pessoal que trabalha com ciência de dados. Não vou ter condições aqui de falar tudo sobre o Pandas, mas as principais coisas, ou as principais ferramentas do Pandas, a gente vai falar aqui. A gente vai falar um pouquinho de como usar o NumPy para problemas de álgebra linear, né? Por exemplo, para determinar problemas que envolvem determinar alto valor e alto valor de uma matriz, a gente vai fazer um pouco disso. Interpolação vai ser bem rápido, é só mostrar como a gente faz interpolação em Python. Vamos falar de problemas de otimização, isso aí é muito útil em várias áreas da física e engenharia, e em particular, dentro da otimização, a gente vai mostrar como fazer, ou quais são as ferramentas do Python usadas ou disponíveis para fazer ajuste de curva, tá? Que é uma coisa que a gente faz muito em física experimental, por exemplo. A gente vai ver as ferramentas do Python usadas para resolver equações não lineares, conjunto também, desculpe, sistema de equações não lineares. E também a gente vai falar um pouquinho de integração numérica, como resolver integral numericamente, como resolver numericamente equações diferenciais ordinárias. E no fim, a gente vai falar um pouco das ferramentas da ferramenta do Python, do pacote do Python usado para computação simbólica. Então, por exemplo, provavelmente você deve conhecer pacotes como Maple ou Matemática, né, que a gente usa para computação simbólica. O Python também tem um módulo que a gente pode usar para computação simbólica. Talvez não tão potente quanto o Maple, mas um pacote que ajuda a fazer muita coisa nessa área. Ok, então vamos começar. Bom, como eu falei no mini curso anterior, a gente viu um pouco do Matplotlib e a gente viu uma interface básica do Matplotlib, que em certo sentido ela é bem semelhante ao MATLAB, e ela permite você fazer vários gráficos simples. Tá? Se você estiver interessado nisso, você pode ver a minha aula 8 que está lá no canal do YouTube. Agora, nesse modo mais básico do Matplotlib, você não consegue ter muito domínio sobre as características do seu gráfico. Para você ter um domínio maior, para você poder fazer o gráfico ficar com a cara que você deseja, você precisa de um controle maior. E para você ter um controle maior, a gente usa um outro tipo de interface, chamada uma interface orientada a objeto, onde esse gráfico ele é formado por dois objetos. Tá? Lembra que em Python tudo é um objeto, inclusive números. Números também reais, inteiros, são objetos. Então, nessa interface do Python, você tem dois objetos. Um objeto chamado figure, que basicamente vai conter as informações, que vai dar suporte ao seu gráfico, de certa forma. E um outro objeto chamado axis, que de fato vai conter as informações do gráfico. Né? Qual é o range dos eixos, qual é a linha, qual é a cor da linha, tudo isso. Para fazer uma analogia, você pode pensar no objeto figure numa parede onde você vai colocar o quadro. Tá? Então, figure seria a parede, e esse outro objeto, axis, que tem todas as informações, seria o seu quadro. A tela, a cor do quadro, o tamanho dele, tudo isso está dentro desse axis. Né? O tamanho da sua imagem, quem vai dar é o figure. Então, como a gente vai ver, você vai definir o tamanho do seu gráfico, né, o largura e comprimento dele, dentro desse objeto figure. E todas as outras informações vão estar num outro objeto chamado axis.
Então, como a gente faz para criar esses dois objetos? Tá? Então, primeiro a gente vai, obviamente, você importa o matplotlib, como nós vimos, né? Import matplotlib.pyplot splt, e aí, ó, você cria esse objeto aqui, ó, figure, que é a sua figura. Você vai criar esse objeto figure. Opa. Vou pegar minha caneta. Você vai criar esse objeto figure, e aí com esse comando plt figure, você criou o objeto figure, e acoplado a ele, você vai criar esse objeto aqui, ó, AX, que é de fato onde você vai colocar, onde você vai criar o seu gráfico, os elementos do seu gráfico. Uma maneira mais direta de fazer isso, ó, fazer isso aqui em uma linha só, é só fazer fig, vírgula x igual plt.subplot. Tá? Ele vai criar a mesma coisa. Note que fig e ax, eles são variáveis cujos nomes eu dei. Tá? Você pode chamar isso aqui do que você quiser. O comando está nessas duas linhas da direita. Então, para entender melhor o que eu estou fazendo, então deixe-me colocar aqui no Jupyter. Então, como de costume, ó, eu vou importar o matplotlib.pyplot splt, e a gente sempre importa no NumPy, porque o NumPy a gente sempre usa. Lembrando que quando eu coloco esse comando matplotlib inline, quer dizer que todos os gráficos vão ser feitos no próprio notebook. Se você tirar esse inline, o gráfico vai aparecer numa janela separada. Então vamos dar esses comandos aqui. Plt figure, para criar o objeto figure, e adicionado esse objeto figure, eu vou adicionar esse objeto AX, que é o objeto que de fato vai conter a moldura do meu gráfico. Então está aqui, dá Enter. Ah, esqueci de importar. Tem que dar esse comando primeiro, para ele importar, para ele reconhecer o matplotlib. E agora sim, está aí. Então ele criou. Só um instante, meu mouse está perturbado. Então você vê que ele criou aqui simplesmente um canvas, tá, com um eixo entre 0 e 1, x e y, simplesmente porque esse é o default dele. Então você não colocou nenhum gráfico aí, só para ilustrar como ele cria esses objetos. Então, quando você cria esse objeto figure, tá, você tem a opção de passar para ele alguns argumentos, ou seja, os argumentos são as opções desse objeto. Então você pode passar para ele, por exemplo, esse argumento num, que é basicamente o nome que você vai dar a essa figura, é um string. Para que serve esse nome? Porque se você plotar, fizer um gráfico numa janela separada, sem ser dentro do próprio Jupyter, cada janelinha que vai aparecer com o nome da figura que você atribuiu com esse argumento. Então, se você tiver 3, 4 figuras, para você não se confundir qual é qual, você dá um nome para cada uma, e na janelinha vai aparecer figura 1, figura 2, figura 3, ou o nome que você der. Outro argumento é o fig size, que é uma tupla com as dimensões da figura em polegadas, largura e comprimento. Então, se você quiser uma figura maior, simplesmente você passa esse argumento com uma tupla, tá, para dizer qual o tamanho que a sua figura deve ter. DPI é a resolução da figura. Isso aí é pontos por polegada, isso é muito importante quando você quer salvar imagens de alta qualidade. Então, se você quiser salvar uma imagem de alta qualidade, para colocar na sua tese, no seu artigo, você atribui um valor grande a esse DPI. Por exemplo, se colocar DPI igual a 300, em geral já é suficiente. E aí, ó, você tem a opção Face Color, que vai ser a cor de fundo do seu gráfico, eu vou mostrar daqui a pouco. E Edge Color vai ser a cor da borda. Vamos fazer um exemplo. Aqui. Eu crio esse objeto Figure com o nome Figura 1,
fig size 4,5 e 3, ou seja, largura 0,5 e altura 3 polegadas. E face color, eu vou botar R. Esse face color, ele vai receber os mesmos argumentos que a gente usou para colocar cores nas linhas, quando a gente viu o matplotlib básico. Então, você bota aqui, entre aspas, R, quer dizer que é vermelho. Se você colocar B, vai ser azul, etc. Então, aqui, ó, ele pintou a borda de vermelho, se eu fizesse azul, por exemplo, azul, preto. E se eu quiser, por exemplo, e se eu quisesse pintar dentro do gráfico com outra cor? Aí você coloca esse comando, ó, ax.setColor, e aqui você coloca a opção cor, por exemplo, azul. Ele pintou fora de vermelho, dentro de azul. Perceba que aqui, ó, a partir desse ponto aqui, todas as opções referentes ao gráfico vão estar nesse objeto AX. Tá? Como esse AX é um objeto, toda vez que eu boto objeto ponto e aqui eu boto uma função, eu tô chamando um método desse objeto. Tá? Esse método setFaceColor B, ele pinta a parte interior do gráfico. Então aqui embaixo eu vou mostrar um exemplo mais interessante de um gráfico de verdade. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente quer plotar, digamos, duas funções, cosseno hiperbólico e 1 mais x ao quadrado sobre 2, por exemplo. Então vamos lá, como eu faço? Crio a minha figura, PLT chamo de fig2 e coloco esse tamanho aqui. A x, eu crio o objeto AX acoplado a essa figura. Agora, ó, vou usar o que a gente aprendeu de NumPy. Vou criar um array x entre -2 e 2, exatamente com 100 pontos, usando a função linspace. Tá? Lembra linspace, cria um array de nesse caso, de -2 até 2, exatamente com 100 pontos. E aí, ó, para plotar essa função, ou qualquer coisa, é só eu chamar ax.plot, e aqui dentro eu coloco x, o y, nesse caso aqui o y eu posso colocar direto a função, que vai ser cosseno hiperbólico de x. Tá? E se eu quiser plotar uma outra função, a mesma coisa, plot x, usando a mesma licença, mas aí eu coloco 1 mais x ao quadrado dividido por 2, essa é a minha segunda função. Outro atributo. Eu não quero eu quero limitar qual vai ser o range do eixo y. O atributo, nesse caso, desculpe, o método, nesse caso, é setYlim de 1 a 4, vai de 0 a 4. E o método setLabel, xLabel, yLabel, vai dar qual é o nome do eixo x e qual é o label, o nome do eixo y. Então, Enter. Ele criou para mim os dois gráficos. E aí, ó, a ideia é que se eu colocasse se eu quisesse plotar outras funções, era só colocar e acrescentar aqui a xplot, x é aquela função. Está aí o gráfico. Automaticamente você vê que ele já escolhe cores diferentes para mim, mas, obviamente, eu posso escolher qualquer cor aqui. O atributo de cor é C igual, digamos que eu quero que esse aqui seja azul. Azul. E aí tem os atributos também, tem os marcadores. Eu não quero que seja, além da linha, eu quero que o marcador seja estrela. Vai fazer um gráfico com um marcador estrela. Está aqui. Isso aqui é só uma revisão, tá? Eu falei detalhadamente sobre cores, linhas e marcadores no outro mini curso, então você pode acessar lá o vídeo ou pegar as slides que já estão disponíveis lá no GitHub, tá? Do mini curso anterior. Então, até aqui não tem muita novidade. Ok. Agora, toda vez que a gente faz
Obviamente, toda vez que a gente faz um gráfico, as opções de default do gráfico nunca são muito boas. A gente sempre precisa mudar o tamanho da fonte, estilo da fonte, cor da fonte, etc. Então, toda vez que a gente, quando a gente precisa modificar elementos do texto de um gráfico, a gente tem todos e esses argumentos eles entram em todos, em tudo que está relacionado ao texto. Então, por exemplo, quando eu coloco lá set y label, né, e digo que o label do x é, digamos, x, eu posso modificar qual vai ser o tamanho da fonte com esse argumento, é só colocar font size igual, e aí eu vou colocar igual a um número, font name, e aí você tem que olhar na documentação quais são os tipos de fontes disponíveis, em geral são as UIs, Arial, etc. A família, se você quer, entre aspas, o peso da fonte, se é negrito, se é normal, o estilo da fonte, por exemplo, se é itálico, e a cor da fonte. Tá? Então, você pode, toda vez que você escrever alguma coisa no Matplotlib, ou seja, toda vez que você usar um comando que vai inserir um texto no gráfico, toda vez que você fizer isso, você pode usar qualquer dessas opções para mudar as características daquele texto. Tá? Então, não importa se é a legenda, se é o nome dos eixos, se há alguma anotação no gráfico, qualquer coisa que envolva texto vai envolver necessariamente as opções. Então, você pode usar todas as opções para modificar as características das letras ou dos caracteres do seu texto. Agora, claro que se você está fazendo muitos gráficos e você quer que todos esses gráficos tenham o mesmo estilo de fonte, não tem muito sentido você colocar as opções em todas as descrições dos eixos que você vai escrever. Então, uma maneira de fazer isso de uma vez só é usando um dicionário com essas opções. Tá? Então, você importa essa opção aqui, from Matplotlib import rc, e aí você cria um dicionário, tá, que eu estou chamando aqui de font properties, mas isso aqui é só um nome de uma variável, então você pode chamar isso aqui do que você quiser. E nesse font properties, né, nesse dicionário, você vai colocar como sendo a chave o string que dá esse argumento e o valor relacionado a essa chave, qual é, a opção correspondente a esse argumento. No caso, se eu quiser o nome da fonte Courrier, eu coloco aqui, ó, name, Courrier. Se eu quero que as letras sejam em negritos, né, em negrito, a opção é font weight. Então, a chave vai ser o weight, a opção bold. E se eu quiser que o tamanho da fonte seja 13, é só botar size 2.3. E aí, ó, eu jogo esse dicionário nessa opção aqui, ó, RC font, vírgula, 2 asteriscos, font properties. Ou seja, 2 asteriscos quer dizer que ele vai pegar aqui, ó, cada elemento desse dicionário, ele vai, entre aspas, desacoplados, compactar como sendo a chave e o valor. Então, uma vez que você fizer isso, todos os gráficos que você produzir na sua sessão vão ser produzidos, né, as fontes vão ser produzidas com essas características. Né? Isso faz com que você ganhe tempo. Né? Você não vai precisar dar esses comandos toda vez que você vai fazer um gráfico. Né? Você cria um único estilo de gráfico e todos os gráficos que você produzir vão estar com esse estilo desejado já. Então, isso é bastante útil. Estilo de fonte, né? Estilo de texto. Ok. A gente sabe também que é muito comum colocar linhas de grade num gráfico. Tá? Então, para fazer isso, o comando também é bem simples. Você vem aqui, ó, vem aqui ax.grid, e aí coloca passa a variável booleana para ele true. Ou seja, nesse caso, ele vai colocar tanto grades ou linhas horizontais e verticais. Mas se você quiser, por exemplo, só linhas horizontais, é só você colocar ax, y, axis.grid true. Vai colocar só no eixo, nos pontos de y, ou seja, vão ser linhas horizontais. E, obviamente, se você quiser linhas verticais, no lugar de y axis, é só você botar x axis. Ele vai fazer apenas linhas verticais. Outra coisa que a gente usa muito é a escala logaritmo. Então, para você colocar um dos eixos x ou y com escala logaritmo, tá? É só você chamar essa opção, ax
Só lembrando que toda vez que eu chamo AX, né, eu já defini isso aqui antes. Né? Esse AX é esse figure hard subplot, e tudo que eu faço depois é relacionado a esse AX. Então, se você quiser escala logarítmica, é só fazer x scale ou y scale log, dependendo do que você quer. E, obviamente, por default, o logaritmo é decimal, mas se você quiser com outras bases, né, se você quiser fazer um log scale em x com outra base, é só você colocar aqui, ó, você vai colocar aqui vírgula, e aí vai escrever esse argumento, base x, e colocar igual a um inteiro, ou um inteiro ou desculpa, um valor qualquer, não precisa ser inteiro. Não pode ser uma outra base, pode ser neperiano, por exemplo. Você passa para ele neperiano, ele vai fazer uma escala com logaritmo neperiano. Então, também é muito simples fazer escala log. Ok. Outra coisa que a gente precisa também controlar, a gente, em geral, precisa controlar nos gráficos, são os marcadores. E aí, essa interface do Matplotlib, ele tem uma maneira muito interessante de você controlar, porque você pode controlar não só quantos labels você quer nos marcadores, como também permite que você controle qual é a característica do marcador, ou seja, qual é a característica do tracinho, tá? Desse tracinho aqui. Então, só para a gente não se perder na terminologia, toda vez que eu me referir a esse tracinho, eu vou chamar de tick, né, que é como eles chamam, ticks. E quando eu me referir aos números que acompanham os tracinhos, são o que a gente chama de labels. Então, o Matplotlib, ele tem esses métodos para controlar isso. Você pode, por exemplo, querer escolher alguns valores para aparecer, alguns labels para aparecer nos ticks. Então, por exemplo, se você usar esse comando ax.set y_ticks, ou x_ticks, tanto faz, você vai passar para ele uma lista, e nessa lista você vai dizer quais são os valores, né, obviamente os valores dentro do range do gráfico, quais são os valores que você quer para os ticks. Isso aqui permite você diminuir o número de ticks e permite você ter um controle total dos labels que vão aparecer. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar esse caso aqui. Esse gráfico que a gente fez, ó, vai de 1 a 4, tá? E ele está espaçado, ó, em y de 0,5, num passo de 0,5. Por alguma razão, você pode achar que tem muitos valores aqui e você quer menos. Então, o que você faz? Acho que tem demais aqui, então vou mudar. Eu vou colocar os marcadores apenas em 1, 2, 3,5 e 4. Note que quando você passa uma lista dessa forma, o passo aqui não precisa necessariamente ser igual. Tá? Você tem total controle do que você coloca aqui. Então, no lugar de ter 1, 1,5, 2, 2,5, blá, 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 eu quero que tenha só 1, eu quero que tenha só 1, 2, 3,5 e 4. Então, aqui, ó, ele produziu exatamente o que eu quero. Tá? 1, 2, 3,5 e 4. Então, você controla como os ticks aparecem no seu gráfico. Com esse comando, set y_ticks ou x_ticks, dependendo do eixo que você quer modificar. O que é legal disso? O legal é que você não precisa necessariamente colocar flutuantes para aparecer nos seus ticks. Você pode substituir por strings. Então, dependendo do gráfico que você quer fazer, você consegue divulgar a informação de forma mais clara, você consegue mostrar de forma mais clara o que você está querendo mostrar ali, e também você organiza a quantidade de ticks que você quer. Então, para você mudar, quer dizer, vamos supor que você não quer números, você quer strings no lugar de números para representar os labels do seu x ou y. Você vai usar esse comando aqui, set x tick labels, ou seja, qual vai ser os labels do eixo x, e set y tick labels, ou seja, qual vai ser os labels do eixo y.
Então, fazendo isso, você pode, por exemplo, transformar um gráfico desse tipo, não o gráfico é o mesmo, mas os labels, né? Transformar os ticks, os labels desse tipo, nesse aqui. Isso aqui é um decaimento exponencial, é um decaimento de um núcleo radioativo, por exemplo. E aqui, vamos supor que aqui em Y você tem a quantidade disponível e aqui T o tempo a partir desse ponto, a partir de zero. Se você quiser transformar esse gráfico numa visualização que permita uma melhor interpretação física, no lugar do Y, você pode colocar qual é a quantidade que resta depois de um certo tempo tal, que é a constante de tempo de um decaimento, né, o tempo de vida. Então, você pode transformar esse gráfico nesse, tá, em termos de 0, 1 tal, 2 tal, 3 tal, ou seja, em termos do tempo de vida do decaimento. Vou mostrar como a gente faz isso. Está aqui. Só lembrando que esses códigos vão ficar disponíveis para vocês, tá? Então vocês podem testar, modificar, fazer o que quiser depois. Então vamos fazer um programa para gerar esse gráfico aqui e gerar os ticks e os labels nesse formato. Vamos lá. Então vou definir n tal, vamos botar valores razoáveis aqui, vamos supor n igual a 10.000 e tal igual a 28. E vou definir um t máximo 100, que é simplesmente onde vai até onde eu vou contar o tempo. Então, vamos lá, vamos usar NumPy novamente, para criar um array de 0 até t máximo com 1000 pontos, e o NumPy para calcular o y, que vai ser o meu decaimento exponencial. Eu vou simular isso aqui, ó, y igual a n e elevado a menos t sobre tal. Então tá aí, codificando isso, fica y igual a n vezes NumPy exponencial de menos t sobre tal. Tá? Lembra que isso aqui é uma vetorização, tá vendo? Esse t aqui é um array, e o NumPy vai fazer esse cálculo, ou seja, vai calcular a exponencial em todos os elementos do array, tá? Que a gente chama de vetorização. Agora vamos fazer o gráfico. Crio a figura, adiciono o objeto ax, ligado sobre o plot, e ploto. Pronto, plot t, y com cor vermelha e lw aqui, quer dizer largura da língua A2. Então se eu fizer isso aqui, ele vai fazer esse gráfico. Mas eu não quero esse, eu quero modificar os labels para ter esse aqui. Então vamos modificar os labels, tá? Usando esses argumentos. Ó. Set x tick labels, set y tick labels. Então vamos lá. Vou usar esse aqui também, tá? Set ticks. Então vamos lá. Primeiro eu vou definir quantos, nesse range de t igual a 100, quantos valores, quantos múltiplos de tal eu tenho, ou seja, quantos tempos de vida eu tenho. Então, simplesmente eu pegar t máximo, barra, dividir por tal. Né? Lembra que barra é uma divisão que vai me dar o inteiro. Esse barra é a divisão que se retorna o inteiro daquela divisão, e somar mais um, porque eu vou usar isso aqui depois no meu array. Então, para criar os ticks que eu quero, eu vou definir essa variável, tá? xticks, tá? Isso aqui é simplesmente uma variável que eu defini, que vai ser uma lista, tá? E essa lista vai correr, ó, esse i vai de 0 até n tal menos 1, tá? Usando essa função range, e aqui eu estou fazendo a compreensão de lista. Então, quando i for 0, o primeiro tick vai ser 0. Quando i for 1, o próximo tick vai ser 1 vezes tal, ou seja, vai ser tal. Quando i for 2, vai ser 2 tal, e assim por diante, porque é isso que eu quero que ele vá marcando de tal em tal. E no y, eu quero que ele vá marcando, quando passa um tempo tal, o n cai de 1 sobre e, eu quero que o y vá marcando o decaimento do n em 1 sobre e. Então, exponencial elevado a menos i, porque quando i for 0 vai dar n, quando i for 1 vai dar n dividido por e, quando i for 2, n dividido por 2e e assim por diante. Então, aqui sim, ó, aqui eu criei os ticks, e aí eu vou usar esse argumento, ó, set y ticks, que vai receber essa lista. E aqui set x ticks, e aqui set y ticks vai receber essa lista aqui. Então aqui, ó, daqui para cá, eu usei, ó, esse
esse método aqui para criar os ticks, tá? Por enquanto eu não coloquei o nome, só criei esses ticks aqui. Criei esse, 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 criei esse. Agora eu vou colocar esses nomes aqui. Então vamos lá. Agora para colocar os nomes, eu vou usar o XY tick labels. Então vamos lá. Para formar o tick labels, eu vou criar essa variável agora chamada tick labels, né? E aí vou usar, ó, quando a gente coloca um string entre símbolos de dólar, eu estou usando comandos em LaTeX. Tá? Então, tudo que eu colocar aqui entre dólar, vai ser um comando LaTeX. Então, para aparecer aquele tal, é só botar a barra tal. Então, aqui eu não vou me detalhar muito aqui, tá? Vou deixar para vocês verem isso aqui depois, mas basicamente eu vou criar da mesma forma que eu criei isso aqui, eu vou criar esses labels, tá? E aí eu passo para ele, ó, aqui em set y tick labels e set x tick labels, eu passo essa lista com o nome dos labels, que é 0, tal, 2 tal, etc. E vou colocar, ó, font size 3. Né? Lembrando, qualquer argumento que eu tenha, qualquer método que eu tenha que envolve texto, eu sempre posso usar font size, color, etc. Tá? Então, nesse caso, font size 3. Isso aqui, ó, cuidado para não confundir aqui. Isso aqui são os labels dos ticks, labels dos tracinhos. Esse aqui, ó, setx label y label, é o label do eixo. Tá? Então vai ser T e aqui eu vou chamar de Y mesmo. E mando plotar. Vou adicionar uma grade, ó, ax.grid, o estilo da grid eu quero que seja pontilhado. Tá? Pontilhado. Então lá em style é só botar ponto, ponto, pontilhado. Aí, ó, ele criou um gráfico agora, ó, com os labels que eu desejo, não com os labels default. Então você vê que esse método, tá, esse método aqui, usando tick labels e XY6, permite você ter um controle muito grande sobre o que vai aparecer no seu gráfico. Tá? E aqui você pode colocar o que você quiser. Se você colocar pi, se você quiser colocar teta, qualquer letra em grego usando os comandos LaTeX, você pode. É muito mão na roda. Assim. Ok, então tem outras opções ainda de marcadores. Se você quiser, por exemplo, apagar os marcadores e os labels. Né? Vamos supor que você criou uma imagem e você não quer que apareça nem os tracinhos nem os números, você apaga tudo. Então, é só você passar para ele, ó, uma lista vazia. Passando uma lista vazia, ele vai entender que ele não quer que você não quer que coloque nada, nenhuma informação ali. Então vai ficar uma imagem simplesmente sem os eixos. Se você quiser apagar os labels, mas manter os marcadores, é só você passar, ó, y-tick labels e passar a lista vazia. Esse tick labels que a gente viu aqui, ó, y ou x, tanto faz. Eu estou exemplificando com y, mas pode ser x também. Passa uma lista vazia, ele vai deixar os marcadores, mas tirar os labels. Quando isso pode ser importante? Isso pode ser útil, por exemplo, a gente vai ver quando você faz dois gráficos, por exemplo, um em cima do outro, e você quer que os labels do eixo X apareçam, por exemplo, só no gráfico de baixo. Então você manda tirar os labels do gráfico de cima. Que aí ficam os dois gráficos com o mesmo label, usando um label só. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco. Bom, todos esses exemplos aqui que eu mostrei, eles só têm esses tracinhos maiores, que é chamado de major ticks. Você também pode colocar tracinhos entre os tracinhos maiores, tracinhos menores entre os maiores, é chamado minor ticks. Tá? Então, se você quiser acrescentar os tracinhos menores no seu gráfico, é só você usar essa opção, ó, minor ticks, underline on. E aí ele vai colocar para você os tracinhos menores. Tá? Por default, ele nunca vai colocar. Ele só vai colocar os tracinhos menores se você chamar essa opção aqui. Ok. Vocês já devem ter visto os gráficos que, além dos labels aparecerem na direita e embaixo, você tem, às vezes, a reprodução dos labels do eixo X em cima, né? Ou a reprodução do eixo Y na esquerda. Desculpa, na direita. Ele aparece na esquerda e embaixo. Então, você pode
duplicar, né, fazer o espelho dos seus labels em cima ou na direita, né, usando essa opção Set Tick Position. Se for no eixo X, né, é só você botar Bottom, ou seja, vai aparecer também, ele vai aparecer, digamos, Bottom vai aparecer só embaixo, mas se você botar Both, ele vai aparecer em cima, os labels vão aparecer em cima e embaixo. Se você colocar Top, ele vai aparecer só em cima e não embaixo. Mesma coisa o eixo Y, né? Se você botar Both, ele vai aparecer tanto na esquerda, que é o default, como também na direita. Então você também tem esse nível de controle do seu gráfico. Bom, tem ainda isso aqui já te dá um certo controle, mas você pode ainda ter controle maior dos seus ticks usando essa opção Tick Parameters. Que aí você vai definir coisas muito mais específicas, como por exemplo, você pode definir qual o tamanho do seu tracinho. Note que aqui, ó, em nenhum momento eu falei sobre como esse tracinho deve estar disposto aqui. Note que, por default, o tracinho sempre aparece para baixo. Mas você pode ter visto, com certeza você já viu gráficos, onde o tracinho aparece, na verdade, para dentro. Desculpa, para baixo não, ele aparece para fora. Você deve ter visto que ele aparece para dentro. Ou cruzando o eixo. Tá? Então, você também tem esse nível de controle usando essa opção Tick Parameters. É esse método, na verdade. E esse método Tick Parameters tem todas as opções. Vou falar rapidamente dela. Axis, basicamente você vai dizer, quando você passa para ele axis igual a um string, x e y, você vai estar dizendo qual é o eixo que vai sofrer a modificação, se é x e y ou ambos. Também tem a opção width, ou seja, se você vai querer que essa sua modificação seja só nos marcadores maiores, o major, só nos marcadores menores, minor, ou both, nos dois. A direção, in, né, para dentro, para fora, ou cruzando, que é in-out, que ele chama aí. O comprimento do marcador, né, se você quiser que seu gráfico tenha um marcador enorme, você pode definir o comprimento, é só passar um inteiro por esse argumento aqui. A largura. O label size, aqui vai ser o tamanho dos números ou dos strings que acompanham os ticks. Tá? Label sempre se refere aos números ou aos strings. Color vai ser a cor do marcador. E label color, a cor do seu número, do seu string. Tá? Então, se você quiser, por alguma razão, você quiser que seu marcador seja azul, é só você colocar color igual a blue, e ele vai ser azul. Tá? Do outro lado, o label color vai ser a cor do número do label. E aí, você pode também querer que os seus labels apareçam ou em cima ou à direita, então você bota true ou false. True ou false. Para cada um deles. Tá? Label top true, ele vai pegar todos os labels que estão em X e colocar em X e colocar também na parte de cima. Então vamos ver um exemplo, tá? Para produzir esse gráfico, isso aqui, vamos supor que você queira simular uma tela no osciloscópio numa onda quadrada. Então, para produzir esse plot aqui, tá, o código completo está nesse arquivo que eu mostro para vocês. Eu não vou falar agora, para a gente não fugir ao assunto, mas você pode ver depois naquele código como produzir isso aqui. Nesse momento, eu vou me concentrar só nas opções desse argumento Tick Parameters que a gente está interessado. Então, aqui, ó. Note que esse gráfico, ele tem, aqui, tá vendo? Ele tem os tracinhos menores. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, minor ticks on, então eu coloco os tracinhos menores. Agora eu vou configurar os traços maiores. Como eu faço para configurar os traços ou os ticks maiores? Chamo a função Tick Parameters e digo que eu quero configurar o major, ou seja, quero configurar só os tracinhos maiores. Quero que eles tenham comprimento 10, largura 2, e o label, ou seja, o tamanho do número que acompanha o traço tem que ser 3. Tá? Direção in-out. Então, in-out, está vendo? Ele corta o eixo. Agora, ó, mesma coisa para configurar os menores. Minor, mas aqui eu vou querer um comprimento menor. Então, botei pequenininho, 5, metade desse. E direção in. Ou seja, note que o tracinho menor está para dentro, né, que eu escolhi aqui.
E aí, ó, vou colocar, não sei se dá para ver, mas tem um grid aqui, tá? Tem um grid. E aí eu coloquei grid tanto em X como em Y. Então, você vê que você tem um controle muito grande de como vai aparecer os seus labels, os labels do seu gráfico. Ok. Bom, até agora a gente fez tudo que eu mostrei foi como fazer um gráfico num canvas desse aqui, ou mais de um gráfico, duas linhas no mesmo canvas. Mas a gente sabe que é muito comum, a gente precisa frequentemente fazer gráficos onde você tem plots um do lado do outro, um abaixo do outro. Isso é muito comum em publicações, em teses, em TCC, etc. E, obviamente, o Python tem ferramenta para fazer isso, tem uma função para fazer isso, e essa função se chama subplot. Então, como ela funciona? Na verdade, eu vou falar de três maneiras diferentes de fazer esses subgráficos, subplots. Tá? A primeira delas é usando essa função subplot. Como funciona? Você chama fig.axis para criar o objeto figura e o objeto axis, e aí você chama plt subplots, e aqui você vai colocar o número de, entre aspas, linhas que você vai ter, ou seja, o número de linhas que você vai ter na sua matriz de gráfico, o número de colunas. Você colocar n rows igual a 3 e n cols igual a 2, quer dizer que você vai ter 6 gráficos. E esses 6 gráficos vão estar distribuídos em 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, você vai ter 2 colunas, cada coluna com 3 gráficos. E aí, quando você faz isso, é importante você usar essa opção do Fig chamado Tight Layout, porque quando você não usa isso, às vezes, os labels de uma figura se sobrepõem na outra. Então, em geral, quando você usa esse Tight Layout, ele organiza os seus gráficos de modo que ele ocupa toda a área disponível e você não tem esse overlap de labels. Agora, uma vez que você cria isso, você vai criar esses 6 gráficos vazios. Tá? Para você acessar cada um deles, como você faz? Você vai usar os índices como se fosse uma matriz. Então, o primeiro gráfico, que eu vou chamar de AX1, vai ser axis, vai ser o seu objeto axis, na posição 00. Né? É a opção 00 da matriz, que seria o gráfico superior esquerdo. Por exemplo, você pode chamar x2 de axis 2, 1, ou seja, está na linha 2, coluna... Na linha índice 2 e coluna índice 1, né? Lembra que em Python todos os índices começam em 0. Então aqui seria inferior direito. Esse nrows 3 quer dizer que as linhas elas vão ter índices 0, 1 e 2. E uma vez que você define isso aqui, aí você manda plotar naquela posição que você quer. Então, se você fez AX1 igual a AX 00, né, o AX1 é aquele gráfico que está na posição 00. Se você quiser plotar uma curva ali, é só você fazer. Vai fazer AX1.plot, né, e aí vai colocar os comandos aqui para ele plotar. Tá? Mesma coisa, vai pegar AX2, AX2.plot, e vai colocar as opções para ele plotar. Ele vai plotar o seu gráfico naquela posição. Vou mostrar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então vamos lá. Então vou usar lá aquele comando que a gente acabou de ver. Fig axis igual lx subplot. N rows, n linhas igual a 3, n colunas igual a 2. Se você não quiser usar n rows e n cols, isso aqui, como a gente viu, a gente passa um argumento para essa função chamado argumento nomeado. Mas se você não quiser, você pode simplesmente colocar aqui 3. Se você colocar dessa forma, tá, ele vai entender também que você quer um conjunto de plots onde você vai ter 3 linhas e 2 colunas.
Então, eu vou criar aqui, ó, de novo, um array de 0 a 2π, 100 pontos, e aí eu vou fazer um range, um for, um loop em i e um em j. Tá? O i vai ser o meu número de linhas, que vai de 0 a 2, tá? Range, lembra que o range ele vai de 0 a 2, ou seja, 3 valores, 0, 1, 2. E o j, que são duas colunas, vai de 0 a 1. E aí eu vou plotar, ó, esse axis aqui, ó, ele vai ser, quando i for 0 e j for 0, axis 0, 0, plota x e seno elevado a 0. Quando i igual a 0 e j igual a 1, o a 0, 1 vai plotar x, seno de x elevado a 1. Né? Quando i for 1, y for 0 e j for 0, assim por diante. Ele vai fazer essa interação. Isso aqui eu estou fazendo for só para plotar e mostrar como funciona. Então tá aí. Ele vai criar 6 gráficos, tá? 6 subplots, como eu queria. Aqui, ó, dispostos em 3 linhas e 2 colunas. Tá aqui. Ele plotou todas as funções. Então, se você precisa plotar várias funções, tá, e você quer ilustrar, né, se o seu objetivo não é fazer uma comparação, que obviamente, nesse caso, você plotaria, quando a gente está interessado em fazer comparação, a gente plota tudo no mesmo canvas, né, mas frequentemente a gente precisa plotar funções ou dados diferentes em diferentes canvas, você pode usar esse comando sobre plot. Agora, a distância entre esses gráficos, ele tem um valor lá padrão que nem sempre é ideal. Então, por exemplo, se você quer fazer um gráfico, um em cima do outro, para aproveitar o mesmo eixo, em geral, essa distância muito grande não vai ser muito útil. Então, você tem a opção de aumentar ou diminuir essa distância entre os gráficos, entre aqueles subplots, usando essa opção aqui, ó, hspace, float, aqui horizontal, aqui você vai passar um número, um float para ele, ou seja, isso aqui, com horizontal, quer dizer que ele vai separar, desculpa, aqui é horizontal não, desculpa, esse H aqui é de height, de altura, então, a altura do espaço, ou seja, ele vai separar os gráficos dessa distância na vertical, e aqui W space, esse W aqui é de largura, ele vai separar os gráficos na horizontal, para fazer isso aqui. E, obviamente, você vai passar o float que você quiser. Então, por exemplo, vamos supor que você queira fazer um gráfico de modo que você tenha 2 gráficos, tá? Ou seja, 2 linhas em uma coluna, um em cima do outro. Eu quero que eles fiquem bem próximos e os dois usem o mesmo label para o eixo X. Então, fig x subplots 2, 1, ou seja, 2 linhas em uma única coluna, vai ser uma única coluna com 2 gráficos. E aqui eu vou usar esse comando, subplots adjust hspace 0.05, ou seja, a altura desse espaço, a separação entre os dois plots, esse 0.05. Isso aqui é meio tentativa e erro, né? A gente não, o número que vai ser melhor aqui vai depender do que você quer fazer. Então, a questão é testar qual número é melhor para você. Eu vou criar esse plot aqui e ver o que acontece. Vamos lá, então vamos observar. Aqui vão ser, aqui eu vou ter 2 gráficos, tá? Um em cima do outro. Eu vou criar um eixo X, um array X qualquer aqui, o gráfico vai ser simplesmente o seno. Mas o que eu vou fazer? Ó, como eu tenho 2 gráficos, né? Eu tenho então o axis índice 0 e o axis índice 1. Para o axis índice 0, eu vou tirar totalmente os labels e os ticks do eixo X, tá vendo? Eu passo para o set x ticks uma lista vazia, ou seja, vai tirar totalmente esse eixo do 0. Por quê? Porque eu vou fazer um gráfico de modo que os dois tenham o mesmo eixo X, então não precisa repetir esse eixo, é só usar o eixo de baixo. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem os 2 gráficos, ó, eles estão próximos, bem próximos aqui, e obviamente fica claro que aqui os dois usam o mesmo eixo X. Se você quisesse
não quisesse... Aqui, como eu usei set x ticks para ser uma lista vazia, né, lembra que ele vai tirar tanto os ticks, tanto os tracinhos, quanto os labels. Se eu não quisesse tirar os tracinhos e quisesse tirar só os labels, era só fazer set x ticks labels e passar a lista vazia. Então, nesse caso, ele ia tirar os labels, mas ia manter os tracinhos. Para ficar mais claro como isso aqui funciona, ó, vamos supor que eu não colocasse essa opção aqui. Tá? Não vou colocar. Então, ele vai colocar um espaço padrão dele, ó, um espaço grande. Se eu quiser que não tenha espaço nenhum, vamos supor que eu não quero espaço nenhum. Vou botar 0. Aí ele vai colar os eixos. Tá? Também é comum a gente ver esse tipo de gráfico. Então, você cola os eixos e fica óbvio aqui que os dois estão usando o mesmo eixo X. Então, você faz isso com essa opção. Subplot Adjust. Ok. Mas aí, talvez essa não seja a melhor maneira de fazer. Né? Se você tem você quer fazer vários gráficos, e você quer e você sabe que eles devem compartilhar o mesmo eixo Y e o mesmo eixo X, tem uma maneira mais direta de fazer isso. É você usar essa opção sobre plots com esses argumentos. Desculpe, share X e share Y. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu vou usar esse comando figure x igual a plt subplots, 2, 3, ou seja, eu vou ter 6 gráficos dispostos em 2 linhas e 3 colunas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para ele que o share y, ou seja, o eixo y, desculpa, o share x, ou seja, o eixo x, vai ser compartilhado em todas as colunas. Por isso, esse comando call aqui. Então, se você olhar para as colunas, ó, esses gráficos de cima não têm os labels do eixo X, porque eles estão compartilhando com os de baixo. Tá? Então, quando eu faço share X call, eu estou dizendo que o eixo Y, os eixos X, desculpa. Estou falando que os eixos X internos, tá, vão ser compartilhados dentro das colunas. Aqui, ó. Os eixos X internos compartilham o eixo X que está fora, ou seja, compartilha na coluna. Share Y quer dizer que agora sim, o eixo Y interno compartilha o eixo Y externo nas linhas, tá vendo? O eixo Y aqui, ó, nas linhas, compartilha o eixo Y que está o interno, compartilha o que está externo. Então, isso é uma maneira de você fazer automaticamente isso que a gente fez aqui. Pode fazer isso aqui automaticamente. E, obviamente, na hora que você for plotar, né, você vai botar o AX com seus índices para plotar um gráfico em cada canvas deles. Ok? Qualquer pergunta é só falar. Agora, note que aqui você não tem muito controle, quer dizer, você tem um certo controle do número de gráficos ou de subplots que você quer, mas você pode ter um controle mais manual, digamos assim, sobre onde vai estar o seu subplot, usando esse segundo método aqui, chamado PLT Axis. Né? Lembrando, eu vou mostrar 3 métodos de fazer subplots. O primeiro foi esse, que é literalmente subplots. O segundo vai ser esse chamado PLT Axis. Como você faz isso? Você cria a sua figura, você cria uma figura AX1, PLT, com esse comando PLT Axis, e aí você cria uma figura AX2, também com o PLT Axis, mas aqui você vai passar para ele 4 números, onde esses números eles indicam onde esse seu gráfico vai começar e qual é o tamanho dele em relação ao tamanho original. Ou seja, qual vai ser o tamanho desse gráfico aqui, a x2, em relação a x1. Tá?
Isso aqui é muito útil quando você quer fazer um gráfico dentro do outro. Então, vocês devem ter visto, às vezes, em algumas publicações, você tem um gráfico grande, e geralmente do lado, né, em cima, no canto superior direito, você tem um gráfico menor, ressaltando ali alguma característica que você quer mostrar. Então, nesse caso aqui, ó, o que significa esses números? Os dois primeiros, 0,65 e 0,65. Quer dizer que esse segundo plot, ele vai começar em 65% de largura e 65% do comprimento do gráfico original. Né? É o ponto onde ele começa. O 0,0 dele vai começar aqui. E o tamanho dele, ó, vai ser 20% de AX1. Vamos ver aqui. Então, eu tenho esse comando, PLT figure, a gente sempre começa assim, AX1, PLT axis. O meu AX2 ó, vai começar em 0,65 e vai ter 20% do tamanho de AX1. Tá aí. Se você olhar aqui, ó, esse ponto aqui está em 0,65 em x, ó, em 0,65 em y, tá vendo? É onde ele começa. E o tamanho dele é 20% do tamanho da figura maior. Então, isso é uma maneira de você plotar um gráfico dentro do outro, um gráfico menor dentro do outro, para realçar alguma característica que você quer mostrar. Por exemplo, esse gráfico aqui pode ser um zoom, né, um zoom numa parte do seu gráfico que você quer destacar. E esse eixo aqui pode ser totalmente independente, tá? Esse eixo aqui pode estar de 0 a 100, esse aqui pode estar de 0 a 1, isso aí você escolhe. Esse número aqui é só uma porcentagem em relação ao gráfico maior. Tá? Esse gráfico e esse, eles não precisam estar no mesmo range. Tá? Essa é a utilidade disso. Ok, o terceiro método que a gente criar subplots é esse aí chamado grid spec. Esse é um método interessante porque é uma maneira de você criar um plot desse tipo aqui, mas com o tamanho do canvas diferente. Então, qual é a ideia? Primeiro a gente vai criar esse objeto aqui, ó, chamado grid. Então eu chamo aqui ó, esse comando, plt.gridspec, e vamos supor que eu queira criar um gráfico num espaço que seria equivalente a ter 6 gráficos, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Tá? E aí eu quero que o espaço vertical seja 0,3 e o espaço horizontal seja 0,4. Então isso aqui inicialmente seria uma grade de duas linhas com 3 colunas. Mas qual é o truque aqui? Eu vou chamar aqui ó, o primeiro gráfico de subplot, grid, né? Esse grid é uma matriz 2x3, 0, 0. Ou seja, vai ser um gráfico que o canvas está lá no canto superior esquerdo, esse aqui. X2 eu vou colocar grid, linha 0. Agora, qual é o truque aqui? Se eu colocasse 0, 1, ia simplesmente ter mais um desse aqui nessa posição, na linha 0, coluna 1. Mas aqui, ó, note que aqui eu estou usando, slice. Estou usando slice. 2 pontos aí, se você lembra lá dos nossos aulas de NumPy, isso aqui é o slice. Ou seja, aqui vai de 1, 2 pontos, não tem nada, quer dizer, vai de 1 até o final. Isso quer dizer que esse subplot, ele vai ocupar essa posição que está na linha 0, mas ele vai ocupar ó, a coluna aqui, da primeira coluna até o final. Então ele vai ocupar tudo isso aqui. Ou seja, ele vai ocupar a posição 0,1 e também a posição 0,2. Tá? Então, ele ocupa toda essa posição. Note que esse truque faz com que eu tenha um outro gráfico aqui, um canvas maior, que ocupa a posição que inicialmente seriam de 2 canvas. Aí embaixo, o que eu faço? Agora, eu vou para a linha 1, e aqui ó, eu vou fazer o quê? Eu quero, no lugar de ser linha 1, coluna 0, ele vai ser linha 1 e a coluna de 0 até 1. Tá? Lembra que quando eu coloco 2.2, isso aqui vai até esse índice aqui menos 1. Então, aqui ele está indo da coluna 0 até a coluna 1.
Então, esse gráfico aqui de baixo, ele ocupa o gráfico da posição. Só para deixar mais claro aqui. Esse gráfico aqui, ele ocupa o gráfico da posição 0, 0 e 0, 1. Esses dois estão fundidos aqui. E esse gráfico aqui, desculpe, não é 0, é 1. Ele ocupa o gráfico da posição 1, 0 e 1, 1. Então, esses dois estão fundidos aqui. E esse aqui, obviamente, é um 1, 2. Eu tenho 3 colunas. Então, a minha coluna 0 e a minha coluna 1 estão fundidas aqui. E esse aqui é o que sobrou para colocar na coluna índice 2, ou seja, a terceira coluna. Então, isso aqui é um truque para você produzir canvas e depois gráficos, tá, com tamanhos diferentes. Ok? Deu para entender? Ok. Tem outro tipo de gráfico que o Python tem uma ferramenta muito boa para fazer esse tipo de gráfico chamado scatter plots. Em português, eu acho que chama gráficos de dispersão. Eu particularmente considero o Matplotlib muito bom para fazer esse tipo de gráfico, porque com esse tipo de gráfico, você consegue mostrar até 4 informações num único gráfico. Então, nesse tipo de gráfico, que é feito com essa função aqui, chamado scatter, né, pyplot ou plt scatter, você passa para ele 4, você pode passar para ele até 4 arrays de dados. Um array que é o XY, tá? Ou seja, normal, como se fosse um gráfico de 2 dimensões, x e y. Mas aí aqui, o interessante é que você pode controlar a aparência de cada ponto, né? Quando a gente faz um gráfico em 2 dimensões, você passa o x e o y, e obviamente os pontos são iguais. A característica do ponto, né, seja ele uma bolinha, uma estrela, todos eles são iguais para todos os pontos. Aqui não, aqui você consegue controlar o tamanho do ponto com esse argumento S, ou seja, os tamanhos dos pontos podem ser diferentes, e a cor de cada ponto também pode ser diferente. Ou seja, você pode passar para ele um array do mesmo tamanho x e y, onde o tamanho do ponto dentro desse argumento S vai representar uma outra informação, e aí esse ponto, esse tamanho do seu ponto, ele vai ser tal que o número que você passa para ele vai ser proporcional à área do seu ponto. Né? E quando você passa um outro conjunto de dados para esse argumento C, ele vai pintar cada número com uma cor diferente. Ele vai fazer um mapeamento do valor para os números. E aí tem uma maneira de você escolher como faz esse mapeamento que eu vou falar mais para frente. Então você consegue passar 4 arrays para esse tipo de gráfico, tá? E ele vai tratar isso, cada um como um conjunto de dados diferentes. Então você vai ter x, y, cada ponto vai representar uma outra informação, desculpa, o tamanho, a área de cada ponto vai representar uma outra informação, e a cor do ponto também vai representar uma outra informação. Então isso é muito útil para você visualizar dados multidimensionais. Então, vamos fazer um exemplo. Tá lá. Eu vou usar o NumPy, tá, para criar aqui números aleatórios entre 0, desculpa, 100 números aleatórios sorteados de acordo com a distribuição normal. Tá? Esse comando aqui, NumPy random rand n, ele vai criar 100 números distribuídos de acordo com uma normal. Uma normal centrada em 0 e largura 1. Então, vou criar um array x e um array y da mesma forma. Aí eu vou criar aqui um outro array chamado chorus, mas agora no lugar de usar range n, eu vou usar range. Ou seja, ele vai criar aqui 100 números entre 0 e 1. Ele vai sortear aleatoriamente 100 números entre 0 e 1. E vou fazer a mesma coisa com esse array size, mas vou multiplicar isso aqui por 1000. Então agora eu vou passar note que eu tenho 4 arrays diferentes, vou passar esses 4 arrays para a função plt scatter. X e y, posição x é para y, c
O C vai pegar os números desse array colors, que é esse aqui. O S vai pegar os valores desse array size. E esse alpha 03, ele tem a ver com a transparência da cor dos pontos. Tá? Eu vou deixar isso mais claro daqui a pouco. O que eu chamo a atenção aqui é que os argumentos são C e S. Tá? Esse color e esse size aqui são nomes de variáveis que eu coloquei. Eu podia chamar isso aqui de qualquer coisa. Eu podia chamar isso aqui, sei lá, de pepino e esse aqui de maçã. Tá? O importante é que, se eu chamasse color de pepino, eu ia fazer C igual a pepino. Então, o importante é que os argumentos aqui, que são imutáveis, é C e S. Aqui simplesmente são as variáveis. Então, passo para ele. E aí, esse comando aqui, plt color bar, é simplesmente, ele vai desenhar para mim uma barra que vai identificar a relação entre as cores e os números. Tá? Essa barra identifica qual é o mapeamento entre as cores e os números. E aí você vai ver como esse gráfico é bonito. Aí. Nós. Aqui, ó, x e y vai de menos 2 a 2. Tá? Você vê que deixa eu aumentar isso. A maioria dos círculos tem tamanhos diferentes, porque eu fiz um sorteio entre 0 e 1, ou seja, aqui, ó, esse array size, ó, ele tem tamanhos diferentes, tá vendo? E o cor também é um array que tem valores diferentes. Ele dá um mapeamento aqui, ó. Ou seja, o mais roxo tem valores maiores, o amarelo tem valores menores. Você vê que essas cores elas estão um pouco apagadas por causa desse argumento alfa. Esse argumento alfa é um argumento de transparência. Ele é usado nesse caso porque quando você tem muitos pontos em cima um do outro, você pode dar uma transparência para esses pontos para que eles possam ser visualizados. Se eu aumentar esse alfa para 0,6, ele diminui a transparência. Ele deixa as cores mais vivas. Então, se você quiser deixar os seus pontos, para esse caso, mais transparente, você aumenta esse valor de alfa. Vou dar um exemplo onde esse gráfico pode ser usado. Tá? Vamos supor que você tem, digamos, 3 informações de um país. Renda per capita, em Y, em X você bota taxa de desemprego e o tamanho dos pontos pode ser, por exemplo, o tamanho da população. Então, você representaria essas 3 informações nesse tipo de gráfico. Uma dica para usar esse tipo de gráfico é que se os números que entram aqui no argumento size, eles forem muito diferentes, se eles forem muito diferentes, o que vai acontecer é que você vai ter um círculo com área enorme e um círculo com área muito pequena. Vai ser difícil de visualizar. Então, para esse caso, para você ter uma transição mais suave, é recomendado você usar o logaritmo do valor. Então, no lugar de passar o array direto size, é só você colocar NumPy log aqui na frente, que aí você passa para ele, no lugar de passar os valores brutos do array, você passa os logaritmos dos valores. E aí, o size ele fica mais fácil de visualizar, tá? Quando você passa o logaritmo. É só botar aqui, ó, numpy.log, tá? E fechar o parênteses e fazer isso. E aqui, ó, ele faz um mapeamento. Esse mapeamento, esse tipo de mapeamento de cor para número, o tipo de mapeamento que ele vai colorir, você escolhe. Eu não vou falar agora como você escolhe esse mapeamento, porque eu vou falar isso na quinta-feira. Mas esse tipo de mapeamento, esse tipo de grid de cores, você também pode escolher. Note que eu usei aqui o tick parâmetros simplesmente para aumentar o tamanho dos labels. Se eu botasse 10 aqui, você vê que esses labels vão ficar menores. 15, bem maior. Então, esse é um gráfico bem útil para representar dados multidimensionais. Tem outro tipo de gráfico que geralmente é usado bastante. Geralmente eu vejo mais informações relacionadas à economia,
ou eleições, coisas do tipo, que é o gráfico de barras. A gente já viu um pouco disso, eu vou só reforçar aqui. O gráfico de barras, a função para produzir o gráfico de barras, né, é muito simples, é só fazer plt.bar, e, como de costume, aqui dentro do parênteses, você vai passar os argumentos. Ele vai produzir barras verticais. Se você quiser produzir barras horizontais, é só você fazer plt bar, botar esse H aqui no final, e passa os argumentos. Eu vou deixar o link aqui para a documentação do Matplotlib, onde você pode ver lá todas as opções que tem para essa função. Eu só vou ilustrar algumas aqui. Então, por exemplo, eu vou criar um array aqui de 2014 a 2021 e um outro array aqui que eu vou chamar de consumo de algum produto durante esses anos. Então, se eu quiser plotar, ó, fazer esse gráfico aqui da esquerda, que é um plot de barras horizontais, é só você passar aqui. O primeiro argumento que você vai passar para ele, tá, é o argumento, esse argumento anos, que vai estar no eixo X. O segundo argumento consumo é a altura, é o que ele chama lá, se você olhar na argumentação, é o que ele chama de height, a altura da barra, tá, que é esse array aqui. Então está aqui, ó, esse primeiro. Em 2014 você tem 327, está aqui. Tá? Em 2020 você tem 1171. Tá aqui, esse que está aqui. Esse width é a opção para você controlar a largura dessa barra. Então o default é 0,8, aqui eu diminui para 0,6, para as barras não ficarem muito juntas. E o color é a opção que a gente conhece, vermelho, azul, o que você quiser. Se você quiser fazer a barra horizontal, tá, você vai passar os argumentos da mesma forma. Tá vendo? Anos, consumo, consumo. Só que tem uma diferença. Note que no caso da barra horizontal, esse primeiro argumento aqui, ele vem para o eixo Y. Tá vendo? Esse primeiro argumento aqui vem para o eixo Y. Esse camarada aqui aparece no eixo X. E aí tem uma diferença. Ó. Para você controlar a largura da barra, o argumento agora não é mais o width, o argumento agora é height. Tá? Porque faz sentido, né? Você está controlando a largura da barra na vertical, então por isso que eles chamam de height. E aí, ó, agora no lugar de width 0,6, eu passo o argumento height 0,6, que ele vai dar essa largura vertical da barra. Se você quiser, você também pode empilhar barras. Tá? E aí, dentro dessas opções aqui do bar, tem um argumento chamado bottom, onde você vai dizer para ele qual é a posição do eixo Y, onde a segunda barra vai montar. Então, sei lá, se você quisesse que a segunda barra estivesse montada sempre em cima da primeira, né? Você ia passar para ele um array, onde o array, para esse argumento bottom, onde o valor desse chão seria a altura de cada barra. Tá? E aí, de cada primeira barra. E aí você colocaria a segunda barra em cima da primeira. É uma maneira de você empilhar barras. No exercício, eu proponho um exercício lá na lista de exercícios, que eu vou postar daqui a pouco. Tem um exercício para fazer isso, tá? Você usar esse argumento bottom só para produzir barras empilhadas, para você se divertir. Sempre que você tiver dúvidas sobre as opções disponíveis nessas funções do Matplotlib, eu sugiro sempre vocês olharem a documentação. Tá? Se você clicar aqui, você vai para a documentação da função bar, e você vai ver lá todas as opções disponíveis e também cada uma faz. Ok, tem outro tipo... Tem outro tipo de gráfico legal, que na verdade é um gráfico que não se usa mais, inclusive em publicação científica, eu acho que nem vejo mais gráficos de pizza. Não sei se outras áreas usam, mas se um dia você precisar fazer um gráfico de pizza, tem essa opção no Matplotlib. Tá? É a opção PLT-Py. A gente chama de gráfico de pizza. Quando você joga essas opções os arrays dos valores para o gráfico
de pixel para essa função pi, ele converte automaticamente em valores normalizados, ou seja, ele transforma aqueles valores em porcentagens. Então, os valores que aparecem aqui vão ser os valores, vão ser porcentagens dos valores, são os valores relativos dos valores reais que você incluiu. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem no código, tá? Mas lá no código, nesse código que eu estou mostrando que eu vou disponibilizar, mostra como fazer esse tipo de gráfico aqui. Então, você pode fazer esse gráfico com várias opções. Tem essa opção de deslocar, tá? Então tem a opção lá de quanto você quer deslocar um pedaço dessa pizza para dar esse efeito. E como colorir, etc. Você pode escolher as opções de cores também. Então, isso aqui não é uma coisa muito usada, não vou me aprofundar nisso, mas para produzir esse gráfico está exemplificado lá nesse código que eu vou disponibilizar. Vou passar aqui porque a hora já está avançando. Bom, o gráfico polar, né? Gráficos polares são sempre muito bonitos, né? Eu acho fantásticos os gráficos polares. E você pode fazer gráfico polar no Python. Para fazer isso, tem duas opções, ou você coloca esse argumento projection igual a polar, né, quando você cria o eixo, né, add sobre plot, aqui dentro você bota essa opção, ou existe uma opção muito mais fácil, é simplesmente fazer pyplot.polar, chamar essa função polar, automaticamente ela vai gerar para você um gráfico polar. Tá? Tudo que você tem que passar para ela é um array com os valores de θ. A primeira entrada dessa função é θ, e a segunda entrada dessa função é o R. No gráfico polar você tem R função de θ. Então, por exemplo, se você quiser fazer um gráfico do famoso cardioide, né, que é o R igual a 2A, 1 mais cosseno de θ, em Python é muito simples fazer isso. Você define o θ como um array de 0 a 2π, pegar aqui 0 a 2π 1000 pontos. O R vai ser, eu vou tomar esse A igual a 1, então vai ser 2 vezes 1 mais cosseno de θ, e aí simplesmente você plota, ó, PLT polar, passa para ele o array θ, passa para ele o array R, e vou colocar a cor vermelha. Aqui, fez para você, ó. Nós que nesse caso aqui, o máximo de R vai ser 4, tá vendo? De acordo com a equação aqui, o máximo de R é 4, que é o que está aqui, né? Essa última linha aqui, ó, não sei se dá para enxergar, mas essa última linha é 4, né? Que é o máximo desse R, percorrendo os ângulos mostrados aí. Tá? Você tem essa curva legal que é o cardioide. Na aplicação em eletromagnetismo, você pode usar isso, por exemplo, para plotar o ganho de uma antena. Né? Os problemas lá de eletromagnetismo que envolvem antenas, o ganho você pode plotar também usando essa função. Ok. Uma outra coisa que é muito simples de fazer também em Python, usando o matplotlib, são histogramas. Deixe-me falar um pouco sobre histogramas, porque eu não sei se todo mundo está acostumado com a ideia de histograma. Então, deixe-me explicar um pouco o que é um histograma. Vamos supor que você tem um conjunto de dados. Tá? Vamos supor que esses dados, eles sempre caem entre valores que vão de 1 a 4. Tá? Então, vamos supor que você está fazendo um sorteio de vários números. Tá? Esses números são reais, pode ser qualquer valor entre 1 e 4. Ou seja, pode ser 1.1, 1.05, 2.3, não importa. Você quer saber qual é a frequência com que esses números aparecem. Então, você pode criar um gráfico que é chamado de histograma, que vai ser o seguinte. Você vai definir aqui um conjunto de caixinhas, vamos chamar essas caixinhas de bin. E essas caixinhas, que eu vou chamar de bin, ou bins, elas vão ter largura 1. Então, você tem uma caixinha que vai de 1 a 2, uma caixinha que vai de 2 a 3, uma caixinha que vai de 3 a 4. Agora, vamos supor que você vai sortear vários números, tá? Vários números reais, vários flutuantes, que vão de 1 a 4. Então, vamos supor que o primeiro seja 1.1, o segundo seja 1.3,
o outro seja 2,5 e assim por diante. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os números que caíram, sei lá, 1,9, vai pegar todos os valores que caíram entre 1 e 2 e botar aqui. Vamos supor que tenha aparecido 3 valores que caíram entre 1 e 2. Então você vai aqui, ó. Entre 1 e 2 caíram 3 valores. Então, isso aqui vai ser uma barra que tem altura 3. Vamos supor que entre 2 e 3 você tenha tido, sei lá, 9 valores. Você vai ter aqui uma barra de altura 9. E vamos supor que só um tenha caído entre 3 e 4. Então você vai ter uma barra pequenininha aqui de altura 1. Obviamente, você deve estar percebendo que o que eu estou contando aqui é a frequência com que esses números aparecem. Então, o histograma, isso aqui chama histograma, te dá uma ideia, ou te dá uma ideia não, te dá a frequência com que esses valores aqui aparecem na sua distribuição. De modo mais técnico, o histograma ele é uma distribuição discreta de probabilidade. Essas caixinhas aqui ó, são chamadas de bins. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho quantos bins? Eu tenho 3 bins, tá? 3 caixinhas. Obviamente, a largura desse bin né, é 1. Daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá. Então, a largura do bin é 1. Se você pode aumentar o número de bins, tá? E, obviamente, se você aumentar o número de bins, você diminui a largura desses bins. Então, essa é a ideia de histograma. É uma distribuição de frequência. Então, para você fazer um histograma em Python, né, como muita coisa em Python, também é simples. Tem lá um comando pronto para você fazer isso, que é o hist. E o que, é que você vai passar para ele? Você vai passar para ele os dados, ou seja, um array de dados, e você vai dizer para ele quantos bins você quer. Ou seja, esses dados vão estar distribuídos em quantos bins. Aí, quando você passar o número de bins, automaticamente ele vai ajustar a largura do bin. Tá? Naquele exemplo que eu dei, é como se eu tivesse passado para ele 3 bins. Ele viu que os dados vão de 1 a 4, então ele vai fazer os bins de largura 1. Então, você passa esses comandos para ele e automaticamente ele vai fazer o histograma para você. Essa opção aqui, ó, Density True, quer dizer que ele vai normalizar o seu histograma. Ou seja, ele vai pegar cada entrada e dividir pelo total. Então, você vai ter, no lugar de ter o valor total da frequência, o valor real da frequência, você vai ter uma probabilidade daquele valor. Vamos ver um exemplo. Está aqui. Por enquanto, eu vou botar isso aqui falso. Então, vamos lá. Eu vou produzir uma distribuição normal, centrada em 0, né, uma gaussiana, isso aqui. Centrada em 0, largura 0,8, 1000 pontos. Tá? Isso aqui é simplesmente uma função no Py que gera para mim números aleatórios sorteados de acordo com uma gaussiana com essas características. Então, note que aqui, diferente das funções que a gente viu até agora, eu não passo para ele uma função, um array x e um array y. Veja que no caso do gráfico de barra, eu passo para ele um array com os valores de x e um array com a altura da barra. Aqui não. Basta eu passar para ele um único array com os números e dizer para ele qual vai ser a quantidade de bins. Ele vai pegar esses números e distribuir nesses 25 bins, nesse caso, de acordo com a frequência com que esses números aparecem, então, naquele intervalo de cada bin. Então está aqui. Está vendo? Ele fez para mim uma gaussiana. Tá? Essa gaussiana não parece muito uma gaussiana porque eu botei poucos valores. Se você aumentar... Se você aumentar esse aqui para 5.000, você vai ter uma distribuição mais uniforme. Ela está esse azul claro só porque eu botei essa transparência alfa igual a 0,5. Tá? Mas eu posso mudar isso aqui para 0,9. Está aí. Obviamente, por que mudou? Mudou porque cada vez que eu rodo esse código, eu estou pegando um conjunto diferente. Tá? Toda vez que eu rodo, ele está fazendo um novo sorteio de novos números aqui. Então, cada vez que eu rodar, esse histograma vai mudar.
E aqui, ó, nesse caso, você vê que, obviamente, né, no centro da gaussiana, é onde você tem a maior frequência, 120. Agora, eu vou mudar isso aqui para falso, colocar true. Se eu colocar essa opção density true, o que ele vai fazer é, de fato, uma distribuição de densidade de probabilidade, né? Ele vai normalizar isso aqui para que o y represente agora não essa frequência real, mas uma probabilidade daquela distribuição, daquele valor. Tá aí. E agora isso aqui não passa de 1. E aí, obviamente, você tem as opções, né, de estilo e cor, etc. Né? Tudo que vem depois aqui você pode ver depois na documentação quais são as opções disponíveis. Às vezes você está interessado não em produzir o gráfico o plot do histograma, mas você está interessado só na contagem de cada bin. Então você quer saber, se você fizer esse histograma, qual é a quantidade, qual é a entrada, né, qual é a frequência de cada bin. Ou seja, quantos valores entraram em cada caixinha daquela. Para fazer isso, ó, você tem essa opção do NumPy. Tá? Isso aqui não é mais uma opção do PyPlot, essa aqui é a opção do PyPlot. Mas existe uma opção no NumPy chamada histogram, onde você vai passar para ele o conjunto de dados e quantos bins você quer. Então, você está dizendo para ele, ó, pega esses dados e distribui esses dados em 10 bins, tá? Em 10 caixinhas. E automaticamente ele vai ajustar a largura dessas caixas para que você tenha 10 bins. Tá? E com isso, me diga qual é a contagem em cada bin. Ele vai retornar aqui a contagem em cada bin e aqui qual é o edge, né? Qual é a extremidade de cada bin. Ah, tá. Esse erro aqui é porque eu não defini em nenhum lugar quem é data. Tá? Vou botar aqui x1 que eu defini antes. Então, ó, ele vai retornar para mim o array, a contagem, com a contagem em 10 bins, com a contagem de cada bin. Qual é a quantidade, qual foi a entrada em cada bin. E aqui é a extremidade dos bins. Você vê que aqui é 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. O bin índice 5 é que tem a maior entrada. Então, você pode, às vezes, está fazendo uma análise onde você precisa saber exatamente qual é o valor da entrada de um determinado bin. Então, você pode usar essa opção do NumPy. Mas o legal é que você não precisa ficar restrito a um histograma em uma dimensão. Você pode fazer também histogramas em 2 dimensões, tá? Usando essa opção HIST 2D. E aí você vai passar para ele quais são os arrays que ele vai transformar em histograma em cada dimensão. Então aqui você tem um array X, ele vai produzir um histograma em X, um histograma em Y, e aí você passa para ele a quantidade de bins em cada... os bins que vai ter o histograma em cada dimensão. Esse CMAP, eu vou falar depois, é o estilo de cor que você quer, nesse caso blues. Então, obviamente, eu estou produzindo XY aqui, é a mesma distribuição de antes, são 2 gaussianas, então, obviamente, o máximo aqui vai estar em 0. E aqui, ó, quando eu coloco essa opção colobar, ele vai dar um mapeamento, como foi no caso do scatterplot, o mapeamento da cor para o número. Então, você vê como esperado que aqui no centro é onde você tem o maior número de eventos. Tá? Essa cor aqui vai indicar para você agora a frequência. No caso anterior, a altura daquele histograma indicava a frequência. Aqui não, aqui x e y te dá a distribuição dos valores e a frequência agora, né, a frequência de cada valor, nesse caso, está representado pela cor. Tá? Nesse caso aqui, quanto mais escuro, maior o valor. Além dessa opção, nessa opção IST 2D, ele vai fazer quadradinhos, tá vendo? Se você quiser um histograma mais exótico, você pode
usar essa opção xbin, que aí ele vai, no lugar de quadradinho, ele vai colocar como hexágonos, tá vendo? Os pontos vão ser hexágonos. E aí, no lugar de bins, o argumento nesse caso é grid size. Tá? Mas vai fazer esse grid size faz o mesmo papel do bins aqui. É só uma outra maneira de fazer um histograma. Se você quiser inovar, você pode colocar os quadrados como hexágonos. Ok, histograma em 2 dimensões. Tá? A gente vai falar na próxima aula, na quinta-feira, como fazer vários gráficos em 2 dimensões, ou 2D, ou em 3D. Ok. O legal do Matplotlib é que, além de todas as opções de controle do gráfico, do plot, você também pode adicionar texto, anotação. Ou seja, além dos textos que identificam o eixo X ou o eixo Y, né, ou seja, além dos nomes, né, dos labels do eixo X, né, se você vai chamar como você quiser, você pode incluir textos dentro do seu gráfico, né, lá no meio, ou em qualquer parte do seu gráfico, para chamar a atenção de alguma característica. Então, para fazer isso, existe essa função chamada text, onde você vai passar para ele pelo menos 3 argumentos, x, y e s. Esses x e y, eles são são as coordenadas da posição, mas no sistema de dados. Tá? O que isso quer dizer? E se o seu gráfico XY se o seu gráfico vai, digamos, de 0 a 5, e y vai de 0 a 10, esse XY aqui representa um ponto nesse sistema de coordenadas. Tá? Se você quiser que seu texto esteja em x igual a 1, em y igual a 5, tá? Você vai passar para ele 1 e 5, dessa forma. Isso aqui se chama, esses valores aqui, esses valor que você passa para eles é dentro da coordenada de dados. Agora, para fazer um só gráfico, isso aí está tudo bem, isso aí funciona bem. Só que tem um problema. Suponha que você está produzindo, num código grande, você está produzindo numa interação vários tipos de gráficos, e você precisa colocar uma anotação, um texto nesses gráficos, e esses gráficos sempre mudam o range do x e y. Se você usar isso aqui nesse caso, você vai bagunçar toda a posição do seu texto, porque pode ser que o seu x e y nem esteja naquele gráfico particular que você está fazendo no momento. Então, para evitar isso, existe uma maneira de você evitar isso. Como? Além desses 3 argumentos aqui, x, y e s, esse S aí, eu esqueci de falar, esse S é o string que vai conter o texto. Tá? Se você quiser colocar no seu gráfico, olhe para cá, você vai passar S igual, e colocar entre aspas o texto que você quer. É o texto que vai aparecer no seu gráfico. E aí você vai passar para ele, ó, vai botar isso aqui, vírgula, depois de S, vai botar vírgula, e vai passar esse argumento aqui. Esse argumento agora, ele vai fazer com que o x e y, ele vai entender o x e y agora, não como uma coordenadas dos dados. Ele vai entender esse x e y agora como sendo uma proporção do tamanho da sua figura. Ou seja, se você colocar 0, 0, ele vai entender que isso aí é o canto inferior esquerdo. E o 1, 1, ele vai entender que é o canto superior direito. Então, se você passar para ele 0,5, você passar para ele 0,5 e 0,5. Dentro dessa opção aqui, ele vai entender que isso aqui é um meio do gráfico. Ou seja, ele está 50% na sua altura máxima e 50% na sua largura máxima. 50% na largura e 50% na altura. Ele não vai mais entender isso aqui como sendo x igual a 0,5 ou y igual a 0,5. Vai entender como uma proporção. Tá? Quando você inclui essa opção aqui. Então isso é muito útil, porque nesse caso você fica independente dos valores de x e y que tiver. Tá? Qualquer x e y que tiver,
essa proporção vai se manter. Ok. Então, isso daqui você usa quando você quer colocar um texto qualquer, uma palavra qualquer simples no seu gráfico. Mas dá para fazer uma coisa ainda mais legal. Dá para você colocar um texto e uma seta apontando para algum ponto do seu gráfico. Tá? Para fazer isso, você usa esse método aqui, chamado Annotate. E aí, o que você passa para ele? Nesse caso aqui, os argumentos que você vai passar vai ser, novamente, um S, que é o string, ou seja, o texto que você quer. Mas agora, no lugar de passar simplesmente dois valores x e y, você vai passar uma tupla. Então, uma tupla x e y. E essa tupla x e y, ela vai ser as coordenadas para onde a seta aponta. Ou seja, vai ser o final, vai ser de fato o ponto do gráfico que você quer destacar. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Então, você tem lá um gráfico qualquer. Você tem lá um gráfico, você quer construir um texto e colocar uma seta apontando para esse ponto aqui. Esse ponto aqui é essa tupla XY, tá? É a coordenada para onde a seta aponta. XY text é a coordenada do texto, tá? Então seria, ó, se você colocar o texto aqui, se você quer colocar o texto aqui, ó, se você quer colocar o texto aqui, esse camarada aqui é as coordenadas onde estão esse texto, tá? Essas coordenadas aqui vão ser o quê? Vão ser as coordenadas dos dados. Novamente, vão ser, por padrão, ele vai tomar como sendo as coordenadas dos dados, não a proporção do tamanho da figura. Agora, se você colocar x, y, coords, usando essa opção data ou axis fraction, aí você vai dizer para ele, ó, que essa coordenada aqui, onde a seta acaba, que por default é dados, se você colocar essa opção aqui, ó, axis fraction, ele vai entender então que esse ponto aqui, onde ele vai colocar o fim da seta, não é mais a coordenada dos dados, vai ser a coordenada fracionária, como aquele exemplo que eu dei. Se isso aqui, se eu escolher axis fraction e passar aqui 0,505, ele vai entender que é o meio do gráfico, independente dos valores de x e y. Tá? Então isso aqui te diz se esse aqui está ligado com esse. Isso aqui te diz se esse x e y vai estar na coordenada dos dados ou está na coordenada do eixo, ou seja, da proporção do gráfico. Semelhantemente, ó, esse text coords, ele vai te dizer se as coordenadas do texto, x, y, text, vão ser dados ou vão ser axis, ou seja, fração dos eixos. Tá? Nesse caso aqui, você ainda pode colocar um offset, que ele vai te dar uma separação entre o texto e a seta. E aí, né, isso aqui está tudo dentro dessa... Isso aqui, ó, todas as opções vão entrar todas dentro dessa função Annotate. Esse arrow props, tá, vão ser as propriedades da sua seta. Tá? Qual é a largura da linha, qual é a cor da linha, qual é o tipo da seta, se vai ter seta dos dois lados, se vai ter de um lado só. Tudo isso você define nessa opção aqui. E necessariamente isso aqui tem que ser um dicionário. Você vai passar essas opções como um dicionário. Esse HAVA, ele te diz simplesmente como o seu texto se alinha em relação a essas coordenadas do texto. Ou seja, se essa coordenada, se ele está no centro da coordenada, se ele está em cima da coordenada, se ele está abaixo, etc. Então, essas várias opções permitem fazer gráficos desse tipo aqui, ó. Esse gráfico aqui ilustra essas várias opções, tá vendo? As várias posições, os vários tipos de seta, a largura e a seta pode ser vertical, horizontal, e a seta pode ser inclinada também. É só você definir onde vai ser os extremos, o início e o final da seta, que você pode ter uma seta inclinada também. Vou pegar esse exemplo, tá? Fazer esse exemplo. Como de costume, ó, vou criar a figura,
E aqui eu vou colocar essa figura, eu vou adicionar esse argumento fig size só para aumentar o tamanho da figura. Vou fazer uma figura 6 por 6. Isso aqui isso aqui não são 36 gráficos. Ele fig size aqui é simplesmente o tamanho da figura. Vou pegar esse x como um array namespace 0 e 1 e vou plotar ele por ele mesmo, só para ilustrar. Então eu vou pegar só, eu vou mostrar aqui só o primeiro e o último exemplo. Então vamos lá, ax.annotate, primeira entrada é o texto. Vou chamar esse texto aqui de default line. xy, eu quero que a seta termine em 0.15, em x igual a 0.15 e y 0.1. Então a linha vai acabar aqui. E o texto vai estar em 0.6, x igual a 0.6 e y igual a 0.1. Tá? Tudo isso aqui é coordenado dos dados. Quais são as propriedades da seta? Eu não quero nenhuma seta, eu quero simplesmente uma linha. Então boto assim. E o texto vai estar centralizado verticalmente em relação a essas coordenadas aqui. Vamos ver se está certo. Está aqui. Default line, a linha vai terminar em 0.15 e y 0.1. Aqui, default line, x igual a 0.15, está vendo? E y igual a 0.1. Então, de fato, ela acabou aqui. O texto deve estar onde? O texto vai estar nas coordenadas desse argumento aqui, x, y, text. O texto vai estar em x 0.6, y 0.1. Então, o texto está, de fato, em x 0.6, está vendo? E y 0.1, ele está centralizado verticalmente aqui em 0.1. Então, como esperado. Vamos ver o último. O último eu quero que o string, né? Eu vou escrever vertical arrow, né? Posso escrever qualquer coisa aqui, é só para ilustrar. Vertical arrow, ele deve estar em x 0.8, y 0.82. Então, isso aqui é o final da seta. Esse aqui é o vertical arrow. X 0.8. Então, de fato, ó, vou estar aqui em 0.8, tá vendo? Y 0.82. Então, está aqui. Ó. O texto deve estar em 0.8 e em 1, de fato, ó, o texto está bem alinhado em y igual a 1. E note ó, que como eu botei aqui essa opção HA Center, quer dizer, em X você deve organizar o texto de modo que ele fique centralizado em torno desse valor. Quer dizer que o 0.8 está aqui e está centralizado em torno do 0.8. E qual é o estilo da linha que eu quero, da seta que eu quero? Eu quero ó, a seta dessa forma. Tá? Se eu colocasse assim, ó, ele ia fazer a seta dos dois lados. Então eu quero que não tenha a seta no começo, tenha só a seta no final. É o que ele fez aqui. Eu quero que a largura seja 3, tá? E SC aqui é a cor dela, que eu quero que seja azul. Esse SC aqui é a chave do dicionário que você passa para determinar a cor. Se botar qualquer coisa, se quisesse preto, eu ia fazer preto. Se eu quiser uma seta mais larga, aumento aqui. E assim por diante. Então, isso aqui é muito útil quando você quer fazer um gráfico para uma apresentação, por exemplo, e você quer chamar a atenção em um determinado ponto com uma seta e texto. Tá? A gente usa esse método annotate.